Rádio Capital apresenta Programa Linha de Frente. Apresentação: Ana Paula Favalli e Fábio Batista. Oferecimento APEC, Associação Paulista dos Empreendedores do Circuito de Compras. APEC, Apoio Cultural Ibrachina. Seja muito bem-vindo à Rádio Capital. A gente começa mais um programa Linha de Frente, hoje sábado 22 de junho, sábado de feriado. Sou Ana Paula, nosso Linha de Frente vai juntinho com você até às 6 horas da tarde. Trabalhando comigo ele, Fábio Batista. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Thomas. Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais um programa Linha de Frente, recheado de boas notícias. E ele já chegou, o rapaz que não para um minuto, e essa semana não foi diferente. Nosso querido Thomas Lau. Boa tarde, Thomas. Tudo bem? Boa tarde, Ana. Boa tarde, Fábio. Seja sempre muito bem-vindo, Thomas. Trabalhando com a gente, ele, o nosso querido e competente, agora o homem sem barba, Evandro Panda. Né, Pandinha? Não. A direção, a produção é da Tatiana Costa. E o Linha de Frente, sempre um oferecimento da APEC, e o apoio cultural é da Ibrachina. E tem muita notícia, Thomas, presta atenção. Sebrae São Paulo oferece um programa de capacitação para mais de 100 startups. O Sebrae seleciona 100 startups para participar de um programa de capacitação, mentoria e conexão com investidores e aceleradoras. As inscrições devem ser feitas no site do Sebrae e vão até o dia 30 de junho. O programa é gratuito e tem a duração de 18 semanas. Para participar, a startup deve ter um MVP, é o mínimo produto viável, e no mínimo 2 fundadores. A ação faz parte do Startup São Paulo, que é um programa gratuito de desenvolvimento de startups digitais em estágio de validação do modelo de negócio. De acordo com o Sebrae São Paulo, o foco é selecionar startups inovadoras com alto potencial de crescimento que utilizem softwares ou serviços de tecnologia da informação como ponto central do seu modelo de negócio. Esta fase do programa é de pré-aceleração, de preparação para estágios futuros do negócio. As inscrições devem ser feitas até o dia 30 de junho no site startup.sebraesaopaulo ou sebraesp.com.br. Thomas. Ana, é uma grande iniciativa do Sebrae. Inclusive temos já uma parceria com o Sebrae APEC, para os associados da APEC. E agora essa questão da inovação e das startups também pode ser uma nova questão aí que a gente pode colocar em pauta com o Sebrae. Eu entendo que o Ibrachina já tem uma parceria com o Iglu, mas eu acho que a gente pode fazer um da APEC com o Sebrae nessa formatação. Tá certo. As novas ferramentas para capacitação de colaboradores. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, o CNI, cerca de 70% das empresas têm dificuldade em obter mão de obra qualificada no Brasil. Para solucionar a falta de qualificação no mercado, empreendedores e gestores estão investindo na capacitação em massa de seus colaboradores, o que é feito através das plataformas educacionais. E os dados comprovam, segundo a pesquisa Panorama do Treinamento no Brasil, mais de 200 bilhões de reais são investidos anualmente em treinamentos corporativos no país. O crescimento meteórico do EAD mostra que as pessoas se preocupam não só com o cenário econômico, como também com as habilidades que precisam desenvolver para o futuro. Neste sentido, a qualificação profissional se tornou a receita para a ascensão no mercado de trabalho. E para apoiar esta tendência, até mesmo os microempreendedores começaram a incentivar seus colaboradores na capacitação, fornecem benefícios nos estudos ou ainda investem em cada um por meio das novas ferramentas de treinamento corporativo. E não existe outra solução para quem está desatualizado ou precisa se adaptar ao mercado de trabalho. A melhor alternativa é a própria capacitação, que permitirá não só o aperfeiçoamento de habilidades, como também uma vantagem competitiva no presente e no futuro. Mas vale salientar que, para se enquadrar entre estes colaboradores qualificados, não existe fórmula mágica. A regra é clara. É preciso treinar, Thomas. Ana, é reciclagem. Hoje o modelo é realmente o ensino à distância
E muitas empresas estão tendo essa metodologia. E não só isso. Agora, recentemente com as startups, eu vi que tinha uma startup lá que me interessou muito, que fazia entrevista online. Olha. Ou seja, a pessoa fazia um vídeo mostrando as suas características, o interesse do trabalho que ela quer desenvolver. E o empregador pode escolher via o vídeo, mas não sabe realmente quem é a pessoa. Vai escutar a voz, a apresentação, e isso tudo é uma startup que está fazendo sucesso dentro do Brasil. E inclusive já até foi no programa do Shark Tank e até ganhou um bônus e tudo mais. E eles querem reproduzir esse aplicativo para outras plataformas de empresas. Que bacana. São novos métodos, né, Ana Paula, que vão avançando aí de acordo com o crescimento e desenvolvimento da tecnologia, mas também é importante lembrar que a qualificação e a reciclagem dentro do serviço de mão de obra especializado, principalmente, Ana Paula, aqueles que são da parte de atendimento nos bares e restaurantes, né? Hoje a gente percebe que essa galera precisa aperfeiçoar e o trabalho mudou. Não é só servir a mesa, é saber fazer uma boa venda para aumentar o ticket médio e lucrar. Quem sabe, Thomas, não surge aí a ideia para desenvolver uma startup, hein? Exatamente. 65% das pessoas que guardam dinheiro escolhem poupança. Isso é o que diz a pesquisa. Apesar dos rendimentos menores na comparação com outros investimentos, a poupança continua sendo a modalidade favorita entre os brasileiros que guardam algum dinheiro. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, e do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, essa é a escolha de 65% das pessoas. A segunda forma de poupar mais comum entre os brasileiros é deixar dinheiro em casa. Isso foi citada por 25% dos entrevistados. Já deixar dinheiro parado na conta corrente é a opção de 20%. O levantamento aponta que o perfil conservador do brasileiro ajuda a explicar esses números. Entre as justificativas para não procurar investimentos com rendimentos considerados mais vantajosos estão preferência por aplicações que permitam saques sem complicação e medo de perder. A pesquisa também verificou quais os principais objetivos das pessoas que poupam algum dinheiro com regularidade. Para a maioria, ou seja, 60%, poupar significa uma proteção contra imprevistos como desemprego ou despesas inesperadas com saúde. Deixar dinheiro guardado para o caso de imprevistos é uma estratégia inteligente. Assim, em momentos de aperto, evita-se recorrer a empréstimos ou algum outro tipo de crédito, que pode cobrar juros elevados e dificultar ainda mais a situação financeira. Isso foi o que disse em nota o educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli. Concorda, Thomas? Ana, eu concordo ou discordo? Conta. Eu concordo na parte de que realmente você deixar... O dinheiro parado não vai funcionar. Você perde dinheiro. Se você deixar o dinheiro em casa sem colocar em rentabilidade, poupança ou etc., você vai perder o valor do dinheiro, porque o dinheiro nunca vai ser aquele mesmo valor que você está guardando. Em segundo lugar, a questão dos investimentos. Se você for ver, eu tive até agora sair de uma reunião com o pessoal da Bimac, e o pessoal estava dizendo que o seguinte, se você vai pegar dinheiro para investir em maquinários, para você abrir sua própria empresa, você tem um juros de 14% dessas máquinas. Quer dizer, é um juros tão alto que você inviabiliza o seu negócio. Agora, se você deixar numa poupança, de repente num fundo, pensando em não tirar o dinheiro e deixando rendendo lá em algum banco que tem um rendimento melhor, talvez seja a melhor opção hoje, no cenário do Brasil, né? No cenário do Brasil. Então, assim, deixar o dinheiro em casa não seria a melhor opção. Aplicar ele de forma segura, com consciência em algum fundo que o banco possa te oferecer que tem algum rendimento maior, sim. E agora, óbvio, a gente está falando em empreendedorismo. A gente quer realmente que tenha fomento na economia, a gente fala do BNDES, né, que agora está essa briga de abrir a caixa preta do BNDES. Mas realmente o BNDES seria uma forma de ajudar as empresas a se capitalizarem,
ou outros bancos que estão aparecendo no mercado, bancos dando microcréditos, também é opção para os novos empresários que estão surgindo agora. Então vai depender muito aí do mercado de cada um, Ana. Certo. Então cada caso é um caso e eu vejo como algo bom, mas obviamente que a gente precisa de um país com estabilidade econômica, Fábio. Com certeza. Eu ouvi você falar, Thomas, me fez pensar rapidamente no seguinte. Você já imaginou se o BNDES começa a ajudar a financiar os empreendedores com valores aí de 50, 60 mil? Hoje o que é complicado, a gente quase não vê acontecer, que teríamos aí um aquecimento da economia, uma alavancada na geração de empregos. E lembrando, né, Ana Paula, guardar dinheiro em casa é coisa da época das nossas avós. Com certeza. Do jeito que a coisa anda, tanta coisa que pode acontecer, pode ter uma enchente, a casa pode pegar fogo. E para onde vai o dinheiro? E assim, né, Ana, você pegando dinheiro, investindo dinheiro em outros setores, é isso, você vai ter que sempre trabalhar, você não para. Sim. Você vai colocando, injetando aqui, injetando ali, então também é um jeito da economia girar. Uhum. Então faz parte de uma economia, dela não ser estagnada, quando as pessoas estão alçando voos um pouquinho mais de forma mais arriscada, mas realmente está movimentando toda a economia do país. Tá certo. E as principais razões para você ter um negócio formalizado? Todos reclamam da crise econômica, mas quem tem espírito empreendedor sempre encontra uma oportunidade. De acordo com o Sebrae, o microempreendedor individual foi criado para incentivar a formalização de milhões de brasileiros que já empreendiam, mas que não tinham como abrir uma empresa. Tornar-se uma pessoa jurídica traz uma série de benefícios que podem contribuir para alavancar os negócios. Então conheça alguns deles. Aumentar o faturamento. Sem comprovar renda, é mais complicado solicitar até mesmo um cartão de crédito. Já para quem tem um CNPJ, é possível, além de ter um cartão para as despesas da empresa, também aproveitar as linhas de crédito especiais que alguns bancos oferecem. Ter direito aos benefícios previdenciários. O empreendedor que ele formaliza o seu negócio, ele acaba tornando-se MEI, que é o microempreendedor individual. E, por exemplo, ele pode contar com benefícios previdenciários para si ou para os seus dependentes. Além de se aposentar, ter um salário maternidade, auxílio-doença, entre outros. Fazer novos negócios. Algumas empresas têm uma política de só negociar com outras empresas. Quer dizer, ao formalizar o seu negócio, você aumenta a chance de fazer o B2B, que é o Business to Business. Participar de licitações. O CNPJ é uma exigência para você participar de uma licitação. Sendo assim, com a formalização, também é possível participar de concorrências públicas, o que pode abrir um novo leque de possibilidades e uma nova frente de faturamento. Ao saber de todos os benefícios de formalizar o seu negócio, a pergunta que fica é: como fazer isso? Então, acesse o Como Formalizar o Seu Negócio. Em apenas 4 horas, você assiste às aulas sem custo e aonde você estiver. Então, acesse www.sebrae.com.br/sites/portal Sebrae. Bacana, né, Thomas? Muito bacana, Ana. E é super importante a pessoa que está no negócio ter seu negócio formalizado, ter uma pessoa jurídica para estar respondendo aí eventuais questões, inclusive de responsabilidade, né? Uhum. Quando você tem uma pessoa jurídica formada, você tem um objeto social e com uma cota social. Ou seja, ela fica restrita, tecnicamente, àquele objeto da sua empresa. E pensando nisso daqui, Ana, quando você tem uma pessoa jurídica, ele te dá um resguardo jurídico. Por quê, Fábio? Imagine que a sua empresa vai amar. Não está indo bem, não está dando os rendimentos necessários. O que você, como uma pessoa jurídica, pode pedir? A recuperação judicial da sua empresa. Então a própria lei faculta a possibilidade de você, empresário, ter os seus direitos também garantidos via recuperação judicial, via lei do comércio do Brasil aqui, a gente está falando do Código Comercial. Então a pessoa também vai ter suas garantias e os seus direitos pela lei. Tá certo. Bacana isso então, né, Thomas? Sim, muito bom. E a gente tem visto muito, Ana Paula, com relação aí ao que você comentou das licitações dos microempreendedores, aqueles quiosques de alimentação que estão espalhados por toda a cidade. Sim. E principalmente dentro dos terminais e estações de metrô.
Tá certo. Nós vamos para os comerciais, voltamos em 1 minutinho, não sai daí, o Linha de Frente está só começando e hoje o programa está incrível, né, Thomas? Então, não saia daí, Linha de Frente é um oferecimento da APEC, o apoio cultural é da Ibrachina e você pode participar pelo nosso WhatsApp, que é o 99306-9543, porque o mundo ouve a capital. A gente volta já. De volta com o nosso Linha de Frente aqui na capital. O programa tá só começando, hein? Não saia daí, hoje ele tá incrível e sempre tem um oferecimento da PEC. O apoio cultural é da Ibrachina. Você participando com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 99306-9543, que o mundo ouve a capital. O mundo ouve a capital. Thomas, conta pra gente, vai ter um evento muito legal na segunda-feira agora, às 10 horas da manhã, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Conta pra gente. Ana, será no dia 24, na Assembleia, e é uma sessão solene do Dia do Imigrante, em virtude a um decreto número 30128, de 14 de novembro de 1957. Nossa! E foi emitido pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no governo do Jânio Quadros. E a ideia é que o nosso deputado Roque Barbieri, deputado estadual, ele vai fazer uma sessão solene e vai homenagear os imigrantes, alguns imigrantes de diversas comunidades, inclusive as chinesas, japonesas, as asiáticas em geral. Tem também italianos, peruanos, então vai ser um evento muito grande, homenageando pessoas aí de diversas áreas, são médicos, pessoas da saúde, pessoas da educação e também outros empresários que passaram aí essas dificuldades todas de saírem de um país para vir para o nosso querido Brasil. Que bacana. E nós iremos, né? Iremos, estaremos lá, viu, o Thomas, né? Grande postura aí do deputado Roque Barbieri, né? A gente fala aí dos imigrantes, pessoas que também ajudam e ajudaram a construir um Brasil economicamente, culturalmente diversificado, que tanto bem acolhe todo mundo. Thomas, você vai para a China também agora no começo de julho, né? No começo de julho, Ana, estarei em Hong Kong, numa palestra da universidade chamada City University of Hong Kong, junto com alguns professores, pesquisadores do mundo inteiro. Teremos professores da Argentina, do Uruguai, da Europa, para debater questões de comércio internacional e de que forma... será um think tank com a Universidade de Hong Kong para promover o comércio internacional. Então, na realidade, pesquisadores, vai ser um debate extenso, 2-3 dias com esses professores, e a ideia é trazer o melhor para todos os segmentos, quer dizer, pensadores, professores, qual que é o pensamento do cara da Argentina, Fábio? Qual o pensamento do cara que está na Europa, do professor que está lá na Europa escutando, vendo o mercado europeu? E qual que é o lado do outro lado do mundo, que é a China? Sim. Qual que é o lado de Hong Kong, agora com os protestos que estão acontecendo em Hong Kong? Como é que o governo está se mobilizando? Então é realmente um contexto interessante, com vários figurões aí do direito internacional. Vai ser um think tank com 2-3 dias na universidade lá em Hong Kong. E depois disso, Ana, a gente vai estar recebendo os 3 vencedores das startups, né? Que bacana! Então vai ser uma semana na universidade e a outra semana estaremos no evento do RISE em Hong Kong. E o RISE, que é esse evento que eu te falei, eles já abriram a possibilidade desses 3 startups serem ouvidas lá. Que massa. Olha se só, eles passarem, Fábio, aí eles vão ficar dentro de uma stand do evento, sem custo nenhum. Olha só que beleza. E o Show. Thomas, né, Ana Paula, Show. sempre buscando, né, trazer para o Brasil questões ligadas ao desenvolvimento econômico. Isso é algo muito bom para o Brasil, para a população brasileira. Você está de parabéns, porque esse não é o primeiro evento desde que você participa aqui do nosso programa, e tenho certeza que não será o último. E muita gente que está nos ouvindo hoje, dos canais de YouTube até as ondas do rádio, com certeza deve aprovar e muito toda essa sua articulação. Thomas. E aí, Fábio, aí, lógico, depois da minha viagem, quando eu voltar, Ana, aí vamos trazer os nossos queridos vencedores dessas startups e eles falarem o que eles acham, o que eles presenciaram na China. Que Porque legal. uma coisa é eu falar, né, se eu, você falar. É. Outra coisa é alguém que nunca pisou em Hong Kong, ou na China, ou em Shenzhen, porque eles vão para Shenzhen também, deles falarem experiência
desse outro choque cultural do outro lado do mundo, Fábio. Que é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Dos poucos países que eu já estive, voltei muito animado e muito impressionado com tudo que vi e principalmente a Ana Paula com o que eu comi. Ah, imagina, você falou em comida, o olhinho dele até brilha. Não é não, Tati? Olha, já que a gente está falando do Dia do Imigrante, né? De imigração chinesa no Brasil. Aqui no Brasil, o Dia do Imigrante é comemorado no dia 25 de junho. Já a imigração chinesa no Brasil teve início em 1810, quando Portugal organizava em sua colônia de Macau a vinda dos primeiros chineses para o país. Depois, eles vieram para desenvolver o cultivo do chá em São Paulo e para trabalhar na implantação da ferrovia no Rio de Janeiro, capital do país na época. A primeira entrada oficial de chineses em São Paulo ocorreu em 15 de agosto de 1900. O grupo era formado por 107 pessoas vindas de Lisboa e conduzidos para a hospedaria de imigrantes na cidade de São Paulo. As contribuições da comunidade chinesa em São Paulo são inúmeras, além de ser hoje o maior parceiro comercial do Brasil. Estima-se que atualmente vivem no Brasil mais de 200 mil chineses e descendentes, dos quais um número superior a 130 mil moram em São Paulo. Então, para falar mais sobre esse assunto aqui, o Linha de Frente hoje vai receber a Cici Liao e também o Lucas Brandi. A Cici nasceu na China, é fundadora da escola de chinês Pula Muralha. Ela é mestra em ensino de chinês pela Universidade de Hubei. Tá certo, Thomas? Hubei. E também, não ri não, Cici, em relações ri não, internacionais pela Unesp. Em parceria com o jornalista brasileiro e maridão Lucas Brandi, Cici comanda o canal de YouTube Pula Muralha. O Pula Muralha também é uma empresa especializada no ensino de chinês para brasileiros. Então sejam muito bem-vindos, Cici, Lucas, muito bem-vindos à Rádio Capital, aqui é o nosso programa Linha de Frente. Obrigada! Oi, gente, sou a Cici. Gente, ela é muito fofa. Ela é uma fofa, super simpática. Fala, Cici. Oi, gente, eu sou a Cici. Eu sempre falo Tadjahao, Oxisusu. Oi, gente, eu sou a Cici, né? Porque no vídeo, todos os vídeos do YouTube. E muito prazer, Ana Fábio receber a gente aqui na capital e xixi. E essa você sempre fala, eu sou chinesa da China mesmo, e daí eu me apresento. Também falo, Tadjahao, eu sou o Lucas, brasileiro do Brasil mesmo. Brasileiro do Brasil mesmo, casado com a chinesa da China mesmo. Exato. Olha, ela é muito simpática. Eu posso dizer o seguinte, viu, Thomas? Sejam muito bem-vindos. Vocês são mais um belo exemplo de empreendedorismo em família, que deu certo, que está dando certo e que traz um contexto de mudança, né? Porque todo mundo, quando ouve falar do mandarim, fica um pouco assustado. E você vai contar tudo isso pra gente agora. E eu quero dizer que do pouco que eu pesquisei e assisti na internet, eu gostei muito, viu, Thomas? Que bacana. Cici, conta pra gente quanto tempo você tá no Brasil e por que você decidiu escolher o Brasil. Eu cheguei aqui em 2011, fevereiro, dia 20. Lembro até dia. Então, eu já tô aqui faz mais de 8 anos. E eu vim aqui para dar aula de chinês. E o que eu tô fazendo ainda hoje, sempre fui professora e é meu sonho desde 6 anos ser professora. Mas por que você escolheu o Brasil? Por quê? Então, a minha universidade de Hubei, ele tem parceria com a Unesp. Então, eu vim aqui por uma intercâmbio de minha universidade com a Unesp. Por isso, eu vim aqui para dar aula. Então, você fez o intercâmbio, veio para dar aula para os brasileiros que querem aprender o chinês, o mandarim, e aí não voltou mais, né? Gostou do Brasil, né? Isso mesmo. Do Brasil. Ela deu uma olhada pro Lucas, não sei por quê. Não sei por quê. Meu contrato era 10 meses só que quase 10 anos tô aqui, né? Agora não vai mais embora? Não sei. Não futuro, vai, tô ninguém vendo nos seus olhos que você não vai. Mas voltou pra China algumas vezes, né? Repete. Mas voltou pra China algumas vezes, não é que tá aqui há 9 anos direto. A gente... Foi só matar a saudade, viu? Não, a gente chegou a morar lá 1 ano. 1 ano? Moraram lá?
Porque eu, quando comecei a estudar mandarim, conhecia a professora Cici. Não, a gente quer saber quando que foi isso. Porque ela chegou em 2011. Um pouco depois dela chegar. Um pouquinho depois? Pouquinho depois. Olha que beleza, aí você hein? foi estudar o mandarim? Sim, aí eu fui estudar e ela dava aula. E aí a gente se conheceu e... Aí você achou difícil pedir umas aulas particulares? Mais ou menos. A história é um pouco mais longa do que essa. Lembrei do refrão da música, viu, Thomas? Uma história de amor, de alegria e de magia. De aventura e de magia. De aventura e de magia. De aventura de karaokê eu sou bom. Thomas. Cici, como é que foi o aprendizado do português, da língua portuguesa e a sua adaptação aos costumes do Brasil? Eu confesso que ainda estou aprendendo. Porque, nossa, cada dia vai aparecer alguma palavra diferente. Português é uma língua muito difícil, viu? Mais que o mandarim não é não. Mas não é mesmo. E... O que eu... costume. Então, o costume, eu gosto do costume brasileiro, mas no início eu lembro que era muito difícil. Eu lembro uma coisa, e eu fiquei sabendo agora. Porque quando eu fiz mestrado aqui, né? E aí a gente saía pra bar. E aí eu sempre tomar o cerveja antes de todo mundo sem brindar. Mas aí depois, agora eu percebi que não pode, tem que brindar aqui. Mas tem que brindar. Tem que brindar e tem que tomar. Não pode brindar e colocar de volta. Tem que tomar. Sim. Então, porque quando você mora no outro país, né, a costume sempre é diferente. É muito diferente. Ainda mais a China, né, Thomas? Sim. E Cici, quais os maiores desafios enfrentados quando você chegou no Brasil? O que você viu que te encantou ou que não te encantou? Então, eu acho que maior dificuldade para mim, desde sempre, é comida. Eu acho que para todos os chineses, comida chinesa sempre é a melhor comida do mundo. Por isso existe tanta Chinatown no mundo inteiro, né? Eu acho que eu tô amando um monte de país, viu? Mas acho que essa é a maior dificuldade. Outros, eu acho tudo muito bom. Um povo... É um povo carinhoso, tá vendo? Mas e o que você mais gosta da comida brasileira? Comida brasileira? Pão de queijo e pão na chapa. Olha, ela é simples. Eu tava em Minas Gerais, o pão de queijo de Minas é diferente, viu, Ana? O de Minas é diferente. É bem diferente desse que a gente tem aqui em São Paulo. Agora, e a feijoada? Feijoada, ele parece muito uma comida chinesa, eu acho. Mas no início eu comia muito. Eu comia toda quarta e sábado. Quando tem feijoada, eu vou lá pedir um porção. Mas agora eu acho meio pesado. Mas eu gostava muito no início. Eu tenho uma história de feijoada legal pra contar. Conta. Tem que falar de novo, não? Tá bom. E aí, feijoada muito famosa no Brasil. Quando eu fui pra China, conheci a família da Cici, eu falei, eu, brasileiro, preciso fazer uma feijoada pra esse pessoal aqui. Fui lá aprender a fazer a feijoada e comecei a cozinhar a feijoada. Na hora que eu distraí, que eu fui ali na sala, quando eu voltei pra cozinha, a mãe e a tia da Cici tinham colocado água na feijoada. Porque elas acharam que era uma sopa e não tava com cara de sopa. Então elas foram colocar pra me ajudar, né? Foram me ajudar a fazer a sopa de feijoada. E acabou estragando a experiência da feijoada. Não ficou muito legal. E aí, enfim, não puderam desfrutar o verdadeiro sabor. Aí você não fez outra? Não, porque é difícil encontrar alguns ingredientes, né? Eu tinha só o calculado ali para aquela vez. Ocasião. Eles seguiram, Thomas, aquela frase brasileira, bota água no feijão. Não, quis agradar a família aí, Thomas. Mas valeu a intenção, né, Lucas? O negócio, Thomas, ele trazer o sogrão e a sogrona para São Paulo, pro Brasil e levar para comer uma feijoada, viu? Sim. Verdade. Eles já vieram para cá falando nisso? Sim, eles vieram no ano passado e aí... Eles gostaram muito do feijoada. Como eu falei, tem uma comida em chinês, é bem parecido. Como eu falei antes, né? Os chineses sempre adoram comida chinesa. Verdade. Thomas. Cici, por que decidiu ensinar o mandarim pela internet?
Então, eu vim aqui, na verdade, estava aula na Unesp, no Instituto Confúcio, mas depois eu comecei a fazer mestrado, né, de Relações Internacionais. Só que quando eu estou fazendo mestrado, eu sentia muito falta de dar aula. Então, como o Lucas é jornalista, ele trabalhava muito com vídeo, e ele falou, por que você não ensinar chinês? Porque assim você pode dar aula para o mundo inteiro. Na época eu não conhecia muito bem, mas assim, foi 2014, né? E aí a gente começou a dar alguma aula pela internet, no YouTube, e a pessoa gostou. Eu lembro que eu formei uma turma em 2014, 6 pessoas, cada um é de um lugar diferente, de um estado diferente. Olha. Aí eu falei, nossa, eu nunca vou chegar a essas pessoas se eu ficar só em sala de aula. Então a gente segue em frente. Que bacana. A gente vai para os comerciais, nós voltamos em 1 minuto conversando com essa super fofa e simpática da Cici, com o Lucas, falando sobre o mandarim, super interessante. Nós voltamos já, né, Thomas? Linha de frente, oferecimento da APEC e o apoio cultural é da Ibrachina. Não sai daí. A gente volta já. De volta aqui com o nosso Linha de Frente aqui na capital, um oferecimento da APEC, o apoio cultural da Ibrachina, você sempre participando pelo nosso WhatsApp, que é o 99306-9543. Você sabe que o mundo ouve a capital. O mundo ouve a capital. Eu e o Thomas já rimos tanto aqui, né, Thomas, no intervalo com a Cici, que além de simpática, ela é muito divertida, né? Tento ser Célia. Você tenta ser Célia. Não consegue ser Célia. Thomas. Cici, comente um pouco sobre o método de ensino inovador, né, e o material didático desenvolvido, porque os nossos ouvintes, eu tenho certeza que depois de vários programas, né, Ana, tem muita gente interessada em aprender mandarim hoje no Brasil. Então, gente, se você quiser aprender chinês, acessa o site clubedechinês.com.br. A hora de jabá. Como é que é? A hora do jabá. Mas como tá brasileirada? Aqui no canal do YouTube a gente fala, agora é a hora do jabá, pessoal. Entra lá no site. Mas, voltando a falar séria. Mas Jabá. Se aproveita que o jabá aqui é caro. Aproveita que o seu é no 0800. Obrigada. Então, na verdade, a gente começou, né, em 2015, uma crowdfunding. A gente pensou, né, como a gente consegue ensinar para brasileiro uma língua tão diferente para eles. Quando eles pensam em mandarim, só pensa monte rabiscos. Porque aqueles traços ninguém entende nada. Então, em 2015, a gente fez um material, a gente chama Caixa Mágica. Porque é mágica, você vai conseguir aprender 60 ideogramas com os ilustrados. Desenhos, ilustrações. Aí fica mais fácil. Sim. A gente não pode mostrar aqui, né? Mas por quê? Porque ideograma chinês, no origem, né? Ele é a pictografia, ela é a imagem. Então, a gente traz essa ideia antiga para as pessoas conseguirem entender o ideograma chinês mais fácil. E aí, teve mais de 300 pessoas apoiaram esse projeto, então a gente conseguiu fazer essa caixa mágica. Inclusive, a gente está imprimindo a segunda leva, né? Segunda edição, isso mesmo. Vai, Thomas, eu tô lembrando do Célia dela. E Cici, quanto tempo levou para desenvolver esse projeto e finalizar o projeto? Na verdade, esse projeto, né, a gente demorou uns 7 meses, né? Mas depois a gente desenvolveu um curso online, né? Não é em cima disso, mas é mais pensando o ensinar chinês para mais e mais pessoas pela internet. Então, hoje em dia, a gente sabe que tem muitos lugares que não tem escola, não tem professor. Então, a gente aproveitou o nosso canal do YouTube e aí a gente montou um curso online. E hoje esse projeto ainda está
indo, então acho que não finalizou ainda. A gente ainda tem muitos projetos pela frente. Mas vocês têm 2 canais, né? Que é o Clube do Chinês e o Pula Muralha. Sim. Na Pula Muralha a gente fala só diversão. Imagina, Thomas, temos que acertar. Eu vou nessa daí, né? Porque a gente vai rir o tempo inteiro, né? E da onde você tirou esse nome Pula Muralha? Onde tirou esse nome, Lucas? Foi da minha cabeça e da sua. Eu lembro que a gente estava procurando um nome que fosse legal, divertido, que tivesse algum significado. E tava um pouco difícil. Tanto que a gente chamou o projeto de Chinês Sim no início. Aí ficou Chinesim. Tudo junto. Não é que ficou? Ficou confuso. Ficou Chinesim. Chinesim. Parece marca de comida. E aí a gente... Eu não lembro direito como é que foi, mas a gente começou a pensar na Muralha da China como uma grande obra, né? Uhum. Que representou um obstáculo durante muitos anos. E hoje a gente costuma fazer uma analogia do curso, né? Que se você começa a aprender a língua, você consegue ter um acesso à cultura de uma maneira diferente. Então é como se você subisse um degrauzinho para pular um obstáculo que é a muralha e enfim, aprender muito mais sobre a cultura. Essa é uma das aulas lá no início do canal. Você me fez lembrar, Lucas, de um grande amigo chamado Stanley, lá de Santo André. O Stanley trabalha numa empresa, num frigorífico, fala muito bem mandarim. E em certa ocasião nós estávamos conversando e eu falei, ô Thomas, ô Stanley, como é que é aprender o mandarim? E ele usou a muralha como expressão. Ele falou, Fabio, se você lembrar do Muro da Alemanha, se você lembrar da Muralha da China, aprender no final é sentir como se você tivesse pulado a muralha. Então eu percebo que assim, o nome não poderia ser melhor do que esse, viu? Eu queria até aproveitar e fazer um comentário assim para dizer que tudo começa com o primeiro passo, né? A gente ouve muito das pessoas falarem assim, mas é impossível aprender mandarim. Aí a gente pergunta, mas você já tentou? Né? Porque se você nunca tentou, como é que você pode ter certeza que é impossível? Tanta gente aprende, né? E a gente costuma dizer que assim, a barreira de entrada no idioma é um pouquinho mais alta do que outros idiomas mais parecidos com a língua portuguesa, né? O espanhol, o inglês, o italiano. Mas depois que você passa essa primeira casquinha, essa primeira barreira, que você começa a compreender que aquele monte de símbolos não é nenhum bicho de 7 cabeças, você deslancha no idioma. E se a gente estava falando de investimento, né, no início do programa, tem um investimento que nunca podem tirar de você, que é conhecimento. Exato. Quando você investe em educação, você leva isso para a vida. Então, fica a dica aí. Quem quiser estudar mandarim... Mas ele não é difícil, não é difícil. É fácil. É fácil. Vai lá. Lucas, mas quanto tempo você demorou aí para pegar o mandarim? Você? Para os nossos ouvintes saberem. Pra gente saber, né? Então, eu acho que a gente aprende muito quando a gente compartilha nossos erros, né? Quando eu comecei a estudar mandarim, eu fui um estudante muito errado. Claro, apaixonou na professora. Não por isso. Porque eu fui para as aulas de mandarim com a cabeça de quem estudava o inglês. Uhum. E eu aprendi muito inglês indo só na aula. Eu ia na aula e eu conseguia aprender só durante aquele período de 1 hora da aula. E eu comecei a fazer isso com o chinês. E é um erro, porque o chinês é uma língua que você tem que ir na aula e tem que separar um período por dia ali para estudar. Então é uma língua que exige mais dedicação, principalmente no início. Então eu demorei mais tempo no início. Depois que eu fui para a China, aí foi bem mais rápido, porque eu comecei a me colocar em situações de propósito para poder aprender mais rápido. Então, exemplo. Tava lá na cidade de Wuhan, na Universidade de Hubei, com sábado livre, eu pegava um ônibus, assim, deixava um dinheiro no bolso, bateria do celular carregada. Eu pegava o primeiro ônibus que passava na frente da universidade e ficava, sei lá, 1 hora dentro do ônibus. Descia num lugar totalmente desconhecido pra mim, e aí eu tinha que voltar usando só mandarim até a universidade. Sem a Cici, né? Sem ela não tava lá quando eu fui, não, depois que ela foi. Então, enfim, acho que o erro é não se dedicar, né? Basicamente, quando você vai pro mandarim, tem que ir de cabeça e estudar bem, porque passando a barreira inicial, tudo deslancha melhor depois. Mas você não tinha medo nessa situação do ônibus? A China é um país muito seguro, né? Não, medo assim de você se perder, o que você faz? Pra onde você vai? Então, aí eu tinha a situação de emergência. Eu tinha Liga dinheiro no bolso. Entrava num táxi
voltava. Já sabia falar um pouco. Disso. Ai, que bacana. Deu pra voltar tranquilo em todas as vezes. Olha, Thomas, eu concordo com o que o Lucas falou. Aceitar desafio, encarar desafio, ser perseverante é importante, né? Quando o assunto é língua, quando o assunto é qualquer coisa. A gente vê o Thomas, né? O Thomas é um grande exemplo disso. A insistência, a perseverança dele em estar em contato com autoridades de outro país, em melhorar as questões econômicas, geração de emprego. Então, a sua dica é muito boa, né? Persistir e perseverar é importante para conquistar. Thomas. Sim, vamos lá. Continuando as perguntas. O que são as cartas mágicas? Acho que eu já falou um pouco antes, são 60 cartas com ilustração para você quebrar justamente esse primeiro gelo. Quebrar gelo, né? Para você conseguir já aprendendo ideograma chinês. Você pensa, nossa, eu já sei 60 ideogramas brincando. Então, essa é a nossa ideia para montar a caixa mágica de chinês. É um pouco difícil de mostrar a ideia da caixa mágica sem mostrar, né, pela rádio, mas dá para dar uma ideia o seguinte. Por que ela é mágica? Porque o idioma chinês é um pouquinho mágico também, né? Então, por exemplo, se você pegar a palavra vulcão e a palavra... Ai, preciso voltar. Eu falei errado. Vamos. Posso voltar? Mas eu estraguei a surpresa agora. Vou mudar o exemplo. Eu vou voltar lá. Por exemplo, se você pegar a palavra rei e a palavra filho e juntar essas duas coisas, o que vai dar? Rei filho. Rei filho. Ou... Filho rei. Ou... Ai, agora me pegou. Quem é o filho do rei? O neto. É o príncipe. É o príncipe, exatamente. Então, a língua chinesa, ela tá cheia dessas conexões pelo raciocínio lógico. Lascou, Thomas. Tô lascado. A gente usa as cartas mágicas justamente para criar essas conexões. Então, se você juntar a palavra fogo com a palavra montanha, vai dar vulcão, por exemplo. E isso acontece em vários exemplos. Foram essas palavras que a gente escolheu para montar esse jogo de cartas que a gente chama de caixa mágica. Sim. Sucesso no YouTube, com o canal Pula Muralha, mais de 400 mil alunos inscritos. E qual que é as suas considerações em relação a esse sucesso no YouTube aí? Eu ainda não me considero sucesso no YouTube. 400 mil inscritos? Às vezes a pessoa me reconhece na rua, mas eu acho muito legal porque eu lembro, teve uma vez, eu peguei o avião e aí o moço me reconheceu e ele falou só em chinês comigo. E ele falou que ele aprendeu comigo só com meus vídeos no YouTube. Mesmo? Então, fiquei muito feliz, sim. Bacana, né? Tá muito legal. Muito legal. Se inscreve no meu canal. E passa no meu site, professoradechinês.com.br. Mudou esse aí. Não é mais esse site. Não é mais. Esse dia do avião aí, eu me senti um pouquinho com inveja da Cici, porque o aeromoço, né? Como é que fala aeromoço mesmo? Comissário. Desculpa. Às vezes eu englobo um vocabulário que a Cici cria. Então ele foi passando, senhora, Cici. Famosa! Tá famosa, Tá mesmo. famosa. Thomas. Cici, você foi eleita pelo Duolingo como a melhor professora de idiomas do sudeste do Brasil, né? Conte um pouco aí sobre isso e também sobre o Clube de Chinês. Bom, o Clube de Chinês, se você quiser aprender chinês, acessa Clube de Chinês. Ó o jabá, como é que você falou? Hora do jabá. Jabá, isso mesmo. Então, o Clube de Chinês, ele é a plataforma, né, do nosso curso online. E a ideia é juntar todas as pessoas que gostam, né, quer aprender chinês, que aprende chinês, estudantes de chinês. E aí, num ambiente que eles só
tipo o ambiente da China. Como o Lucas falou, né, no Brasil é muito difícil você encontrar um ambiente só aprendendo chinês. Então, esse a gente queria, quando você entrar no nosso site, e aí você só encontra a pessoa que aprende, você só vê a notícia sobre a China, você só, né, assiste aula, assiste filme, assiste música, tudo é sobre a China. Então, criar esse ambiente para você aprender chinês de melhor forma. Olha só, então, Thomas, se a Ana Paula quiser aprender chinês, arrumar um namorado chinês, é só ela ir no... Clube de chinês. Namorado não, marido, porque o Thomas falou que lá só tem homem, que tem pouca mulher, é marido, não é namorado. Vou inverter a situação do Lucas. Vamos começar a promover encontros românticos. Né? Aí, Thomas. Olha lá. Tá aí, Cici, já... É o Tinder, do Clube. Até vou me ajeitar aqui para ficar mais bonita no vídeo. Thomas. Cici, quais são as expectativas para o futuro aqui no Brasil? Para o futuro é muito longe. Mas eu quero ter mais alunos, eu quero ensinar mais e mais. A gente já teve os 2-3 anos do clube de chinês e cada vez tem pessoa, né, fala, eu quero meus alunos ter mais a história com o chinês. Por exemplo, ajudar as pessoas a estudar lá na China, realmente que eles podem levar o estudo de chinês para a vida dele, não é só aprende e para. Então, isso é um dos meus sonhos, né? Um dos meus projetos, que é levar meus alunos ter mais contato com a China mesmo. Então, eu já vou virar uma aluna. Aí, Ana. Ó a ponte aqui, ó, pra ponte, China. Santa Cici. Quero ver até o Pandinha falando chinês, viu? Pandinha, pode deixar. Eu só fiquei desanimada com as cartas mágicas, que eu sou um pouco atrapalhada. Quando tem raciocinar assim, liga um com o outro. Aí lasca. Esse lance de professor... Como é que é? Como é que você fala? Professora me fez levar a Masterchef. Jang, né? Aproveitar, né, Paula? Mandar um beijo pra Jang, que teve aqui. A cebola, né? A cebola, o flango, o livro dela é Flango com Cebola. Aproveitar e mandar. E a Jang, Ana, deixa eu só falar que ela vai ter um seriado dela junto com a parceria Ibrachina. Vai ter um seriado da Jang Pu, mostrando a culinária chinesa aí com novas receitas dela nos vídeos do Ibrachina Culinária. Que delícia! Bom, então para todos vocês que estão acompanhando, que estão assistindo pela internet, né, que vão assistir aí pelo site do Ibrachina, que gostaram, né, do Masterchef, da participação dela, não deixe de acessar, não é isso, Thomas? É isso mesmo, Fabião. Cici, existem outros projetos em andamento? Então, é um dos projetos que eu falei, que é levar os alunos para a China, tem mais história com a China. E também a gente está fazendo bastante projeto no Puramulária mesmo, porque a gente está com 400 mil inscritos, né? Então, ele é uma porta-voz para mais pessoas que se interessam em uma nova cultura. Então, por exemplo, esse ano a gente fez alguns projetos muito legais. A gente visitou as fábricas lá na China com a AliExpress. Eu fiz um jabá para a AliExpress. Fez. Jabazeira. Não, mas essa viagem foi muito legal que a gente fez. Então, sempre trazer, né, um pouco da China para os brasileiros. Talvez, quem sabe, no futuro eu possa trazer mais um pouco do Brasil para os chineses. Que bacana. Muito bacana. Muito. Quantos anos você tem, Cici? Pode ser... meu signo no chinês é coelho. Ixi, não faz essas... Fala assim, eu não raciocínio. Então você tem 29. Não tem tudo isso. É que esse tipo de pergunta é um pouco indelicada. Não, mas é na porque China. ela é novinha, ela deve ter uns 23 Então eles respondem anos. de uma maneira indireta. Porque se você sabe o signo em chinês, o signo é por ano. É por ano, a gente Então, olha lá. Indiretamente você consegue saber deduzir a idade da pessoa. Eu sou tigre no Cici é coelho. Eu vou ter que chinês. procurar no Google Isso quer dizer, os anos das pessoas que nasceram. Você pode entrar lá no nosso canal no YouTube, tem um vídeo ensinando sobre isso. Aí, ó, a propaganda é boa, hein, Ana? Eles estão muito jabazeiros hoje, esses dois. Você sabe
Ana Paula, que todas essas entrevistas aí tão ricas de informação, de muita cultura, e as agendas do Thomas também, Brasil afora, me fazem pensar que o governo do estado, dentro do município de São Paulo, onde tem as fábricas de cultura, deveriam pensar em algo nesse aspecto para aumentar essa integração cultural de maneira internacional e não só ficar regionalizada junto à cultura brasileira. Vou até fazer um convite para Cici, Ana, Fábio. Ano que vem a gente vai ter o Carnaval em São Paulo, 2020, e vai ter o enredo tema China, pela Escola Unidos da Vila Maria. Eles acabaram de voltar da China, estão assim super empolgados com o tema, voltaram já, compraram material na China. E eu acho que desses 8 carros alegóricos, eles querem se dedicar a um carro alegórico para a língua mandarim, com os caracteres aí, os dizeres. E a gente faz o convite para você participar conosco aí do Carnaval de 2020, Lucas. Você vai desfilar. E parece que a gente vai desfilar, o penúltimo a desfilar. Já sortearam, então a escola será o penúltimo a ser o desfile na escola de samba, no AMB. Eu quero saber em qual carro que eu vou. É isso que eu quero saber, Thomas. Você não vem com graça não, viu? Você já pode começar a mexer lá para saber em qual que eu vou desfilar. Eu e o Rovai. Bom, ele vai junto comigo. Aproveitar que a nossa entrevista está chegando ao fim, deixar um abraço para todo mundo lá da Vila Maria, pro seu André da rua da Praça Gênio Quadros e rumo ao Carnaval 2020 e a pauta é a China. Cici, olha, foi um prazerzão ter você aqui. Com certeza foi uma das entrevistas mais divertidas que nós fizemos, né, Thomas? Você é muito simpática, muito querida, o Lucas também. Então, olha, estão convidados a voltarem aqui na Rádio Capital quando quiserem. Estou convidando, viu, Thomas? Eu tô convidando. E você é muito simpática, olha, muito sucesso lá nos seus 2 canais. Mais sucesso ainda, né? Que você já tá famosa, reconhecida, até no avião, né, Pandinha? Um prazerzão ter vocês aqui, viu? Muito obrigada mesmo. É honra minha. Agora vamos aprender como falar obrigado em chinês? Vamos. Xexê. Ah, eu já sei, é xexê. Xexê. Eu só sei o ni hao e o xexê. Bom, mas assim você vai ensinar a gente. É isso aí, a gente super agradece a participação de vocês. Beijo pra vocês. E nós vamos pros comerciais, voltamos em 1 minuto. O oferecimento da PEC. Chinesa da China mesmo. E estou no meu estúdio de novo. Voltei da China. Tchau, eu sou o Lucas, eu sou brasileiro do Brasil mesmo e não estou na China, obviamente. Você está ouvindo Linha de Frente, com Ana Paula Favalli e Fábio Batista.